João 10, 14. Evangelho de João 10, 14. Amém ou misericórdia? Amém? Amém. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Vou repetir, igreja. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor. Cada louvor foi derramado diante do teu altar. E agora estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Que eu diminua, Pai, que tu cresça. Que seja o teu Espírito a falar com cada um de nós, para podermos, Pai, nos alinhar pela tua vontade, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, igreja. Todos conhecem, né? A palavra do bom pastor. E Jesus, quando Ele me deu essa palavra para trazer, colocou no meu coração, eu falei, Senhor, é uma palavra que a igreja realmente conhece, né? Muitas das vezes nós falamos, Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Só que aqui Jesus, Ele vem falando o que Ele é, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E a palavra hoje, ela vem falar que nós somos a ovelha. Mas por que Jesus direciona a igreja como ovelha? Por que ele se coloca como bom pastor? Por que ele começa a falar aqui com os discípulos sobre o cuidado do pastor para com as ovelhas? Por que esse cuidado? Ele aqui, a gente sabe que ele ainda não tinha ido na cruz, mas hoje ele já foi. Então hoje ele vai trazer essa palavra para cada um de nós como bom pastor, como aquele que já deu a sua vida por cada um de nós, por cada ovelha que aqui somos nós em Cristo Jesus. Ele começa assim no 10, João 10, 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco, ou algumas Bíblias estão escrito curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então aqui ele já fala quem ele é. Que aquele que entra pela porta, por outro lugar, é o quê? É o salteador. Ele não, ele é aquele, porém, que entra pela porta. E esse é o pastor. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então Jesus pergunta, a quem vós tem seguido? A quem vós tem ouvido? Será que vós tem escutado a voz do bom pastor, ou a voz do salteador? Ou a voz dos estranhos? Qual é a voz que você está escutando hoje como ovelha? Mas por que Jesus fala que nós somos ovelha? E eu fui entender, procurar entender, é porque eu vou depois mandar a imagem para vocês de uma ovelha. Aí você fala, nossa irmã, a gente conhece a ovelha, mas a imagem que eu vi foi de uma ovelha sem cuidado. Para vocês terem noção o que é uma ovelha sem o cuidado do seu bom pastor. Como cada um de nós sem o cuidado do nosso Jesus Cristo através da palavra. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Aqui a palavra já começa a falar. No versículo 14 ele fala, eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Mas por que ainda tem muitas ovelhas se perdendo? Porque tem ovelhas ainda que estão caindo
abismos? Por que tem ovelha ainda que continua cega? Por quê? Porque muitas das vezes você está ouvindo a sua voz, o seu coração. Muitas das vezes você está sendo o seu próprio salteador. Muitas das vezes você está sendo o seu próprio mercenário, que nós vamos ver mais à frente. Porque o Senhor diz aqui, no 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua igreja, mas de modo nenhum, olha isso, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E a ovelha, eu coloquei alguns pontos para que a gente consiga entender porque Cristo coloca cada um de nós como uma ovelha. A ovelha, ela não tem noção do perigo. A ovelha não tem senso de direção, se desgarra facilmente, é medrosa. A ovelha, ela quando não sente o cheiro do pastor, não vê ou ouve a sua voz, ela se desespera, bate em retirada, ficam assustadas, correm sem rumo, se perdem, sendo emboscada por lobo ou caindo no abismo. Assim somos cada um de nós quando estamos longe da voz do bom pastor. Somos medrosos, nos desgarramos, nós nos perdemos porque caímos nos pecados. Começamos a dar ouvido à voz de estranhos, começando a abrir a porta para salteador, ao invés de abrir a porta somente para Jesus. Começamos a entregar o nosso caminhar, a nossa direção para o estranho. Ele fala aqui, que a ovelha ela se desgarra facilmente. É onde Jesus vem falar com cada um de nós. Por que a minha igreja se desgarra tão facilmente da minha palavra, da minha verdade? Por que ela continua dando a voz a estranhos? Porque quando ele fala aqui no 1, na verdade, digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não sobe, mas sobe por outra parede, é ladrão e salteador. Quer dizer, muitas das vezes, quem está sendo esse ladrão? Quem é essa voz estranha? É Satanás? Sim, é Satanás. Ele vai fazer uma reunião diariamente para poder fazer com que você caia, para que você se perca, para que você seja apanhado por predadores. Mas a decisão de escutar a voz é sua, ovelha. Porque Jesus, ele não veio aqui falar para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Para isso tem muito pregador aí. Jesus chamou esse ministério para falar do pecado, que as ovelhas dele estão se afastando do rebanho. E ele fala aqui, a ovelha, uma coisa interessante, ela tem uma visão periférica. Que é isso? Ela vê mais o que está ao lado aqui, Ela vê mais o que está ao lado e muitas das vezes atrás, mas ela não enxerga à sua frente. Ela não consegue ter a noção de direção para ir para frente. Por isso ela depende do pastor. E Jesus é esse pastor que nos guia com a direção para frente, para o alvo, para a eternidade. Mas muitas das vezes você continua ouvindo a voz do estranho. Seu coração amargurado, seu coração sujo, seu coração pesaroso. Em vez de ouvir a voz do bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas você quer ir ao Pai por você. Aonde você vai cair, ovelha? Você vai ficar com medo, porque na hora do pecado, a ovelha começa a ouvir a voz do salteador, começa a ouvir a voz do estranho e ela se torna medrosa. Por quê? Porque quem peca vai ter medo, vai se esconder como uma ovelha perdida, vai se perdendo, afastando do rebanho do Senhor. E aí ele continua aqui, mas de modo nenhum, 5, mas de modo nenhum seguirão
ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Só que no 3, me chama a atenção, que Jesus ele fala que o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo... Qual é o seu nome, ovelha? Porque o porteiro está lá. O curral, o aprisco, é um lugar onde as ovelhas são colocadas, protegidas, e só tem uma porta. Aquele porteiro fica ali, ele só vai abrir quando o pastor chega, o verdadeiro. E ele vai chamar cada uma. Viviane, Isabel, Alanzinho. Qual é o nome que você está sendo chamado hoje, ovelha aí fora? Fofoqueiro? Prostituta? Invejoso? Falador? Ladrão? Não, Jesus não chama esse nome. Ele diz que chama a ovelha pelo nome, igreja. Qual é o nome que você está sendo chamado? Mentirosa? Falso? Aquele que não perdoa, que não tem misericórdia? Jesus não vai chamar esse não. Esse vai ser apartado, vai estar como bode. Mas ele continua falando. Porque são minhas ovelhas. Eu sou bom pastor. Elas me conhecem, ouvem a minha voz e de maneira nenhuma vão seguir a voz do estranho. Porque eu sou o bom pastor. Eu que guio. Só que no 6, Jesus disse ler essa parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. E assim está a igreja. Parece que cada pregador que vem aqui fala domingo, quinta, abre a palavra e não está entendendo. Ora, mas não está entendendo. O Senhor está falando, igreja. Eu estou chamando a minha ovelha pelo nome. Aqueles que estão debaixo do Espírito Santo, como a irmã já pregou aqui, vai ser chamado aquele nome que só ele sabe. É Jesus Cristo. Olha que é Jesus Cristo. Ele diz, venha, venha amado do meu Pai. Mas não estou entendendo. Parece que está sendo em vão. Então Jesus vem hoje aqui dizer, vou falar mais uma vez. E tornou, pois, Jesus a dizer. É isso que ele faz aqui. Toda quinta, todo domingo, quando você abre a palavra, ele, pois, torna a dizer, eu sou o bom pastor. As minhas me conhecem e eu as conheço. E ele continua. Em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E essa porta é estreita, hein, igreja? Essa porta não é a porta larga, não. Porque muitas igrejas estão aí pregando porta larga. Mas aqui não tem porta larga. A porta é Jesus Cristo. E tem que passar fininho. Aleluia. Não vai passar de qualquer jeito, não. Porque a ovelha do Senhor só entra no aprisco pela porta de Cristo. E ele continua. Ó. Em verdade vos digo que eu sou a porta da ovelha. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouviram. Todos que vieram antes de mim, quem veio antes de você? O ensinamento errado, a sua mente, o seu coração, toda vez que você ouve a voz do estranho, é o salteador, é o ladrão que está vindo antes da palavra de Cristo. Esse é o salteador. É isso que Jesus está falando aqui. Eu vou tornar a falar com vocês de novo, meus discípulos. Meus amados, todos, quando vierem antes de mim, são ladrões. O que está roubando você hoje? Qual é o ladrão que está vindo antes da palavra do Senhor? Porque quando vem a vontade de pecar, vamos aí, estou nem aí, é o ladrão. Então é salteador, porque não é Jesus. Porque se for Jesus, ele vai falar, não, eu sou santo do meu Pai, eu sou ovelha, eu não sou bode. Então, já começa aqui, Jesus já entra e mostra, todos são ladrões e salteadores, mas elas não ouviram o que ele fala hoje. Não ouçam essa voz dos estranhos, o ladrão. Qual é o ladrão que está roubando?
passei a mão quando eu vim e falei. Vocês não querem ouvir, então vão entender, porque eu vou tornar a falar. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então vocês vão continuar como ovelhas? Vão continuar desinvestada, sem rumo, deixando ser roubada, deixando ser morta, destruída pelo lobo, pelo ladrão, pelo salteador, pelo mercenário, quando eu, Cordeiro Santo, dei a minha vida por vocês e estou aqui para juntar o meu rebanho para morar comigo no céu? Que isso? Vou falar de novo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, porque parece que não estão entendendo. Torna a dizer, porque no 7 ficou lá, tornou, pois Jesus, tornou, e ele vai tornar a dizer amanhã, e amanhã, até que ele venha, ele vai tornar a dizer essa palavra para cada um de nós. E ele vem o que está destruindo, o que está roubando você, ovelha, do meu aprisco, do meu rebanho. Porque ele está dizendo aqui, ó, a ovelha não tem noção do perigo, não tem senso de direção, se desgarra facilmente, é medrosa, não sente, sai sem rumo e cai emboscada, porque assim é cada um de vocês, longe de mim, assim somos nós, porque como essas ovelhas, somos cegos. Cegos, a ovelha ela não consegue enxergar a frente dela. E você acha que só porque você tem 2 olhos vocês estão vendo? Coitados de vocês, há cegos que veem mais do que vocês, igreja. Foi o que o Senhor falou para mim. Porque vem pelo meu Espírito Santo, pela minha palavra. E a ovelha é isso. Porque lá no finalzinho, ele vai falar que Jesus tem demônio. E aí pergunta, pode o demônio abrir os olhos dos cegos? Como é que é isso? Jesus hoje abre os olhos de cada um de nós que somos ovelhas nos guiando. E ele ainda fala aqui, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha isso, igreja. Em abundância. Qual é o pecado que está matando você hoje, ovelha? Qual o pecado que está fazendo você se desgarrar do bom pastor? Sair desse rebanho onde te alimenta, onde você tem sido cuidado. Ele fala aqui, eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e dispersa. Olha isso. Você se deixa ser levado, ouve a sua voz te leva para o engano, o seu coração, ódio, falta de perdão, vai sempre te levar para o caminho da perdição, e depois você vai estar sozinho, porque o mercenário vai meter o pé e você vai ficar lá. Mas essa igreja não, porque cada um de nós estamos recebendo essa palavra hoje como ovelhas de Cristo, sendo guiadas. E ele fala, eu sou o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. Naquela época, hoje não, hoje tem uma tecnologia muito boa para quem é pastor, para quem cuida das ovelhas. Mas naquela época, o pastor da ovelha, ele tinha muita coisa. Eu tentei resumir o máximo. Naquela época específica de Cristo, naquele tempo, e alguns lugares hoje ainda é feito da mesma forma, tá? O pastor, ele protege o rebanho, ele orienta, ele vigia, ele sabe de tudo. Ele tem que ter empenho, paciência, tem que levar para pasto verde, água, fontes de água. Isso requer tinha para eles levar para pasto verde, fontes de água. O que eles tinham que fazer? Viagens, muitas viagens. Tinha que ter tempo, dormir um pouco. Eles tinham que levar ela, passar frio, calor, e longe
viagens. Tipo, daqui como lá, vou dar um espaço pequeno, lá em Duque de Caxias. Aí de Caxias ele já ia lá para Barra. E era assim. Era isso que era o pastor. Olha o que ele fala: o pastor protege, orienta e dá a sua vida pelas ovelhas. Assim é o nosso Jesus. Ele nos orienta, Ele nos protege, porque Ele já deu a sua vida por cada um de nós, igreja, naquela cruz. E aqui uma coisa que me chamou a atenção. E o pastor, ele quase não dormia. Ele dormia muito pouco. Mas o nosso Jesus não dorme. Ele não dorme. Ele é o nosso bom pastor. E além dele orientar, cuidar, tratar, nos dá fonte de água viva. O alimento, o pasto verde que ele dá é a palavra. A água viva é a fonte, é o sangue derramado. O alimento é a Santa Ceia, que cada vez a gente tem comunhão com ele. Ele nos leva para lugares seguros e vai nos caminhando, vai nos guiando, e não dorme, igreja. Ele nos vigia, ele nos orienta, ele nos apacenta. Oh, aleluia. Ele fala: eu sou um bom pastor, eu sou um bom pastor, eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Olha isso. Você acha que Satanás tem cuidado com você? Ele quer que cada um de nós se lasque. Mas e você, igreja? Você está tendo cuidado com você ou você está agindo com você como um mercenário? Essa é a pergunta. Eu tenho cuidado. Como você está cuidando de você? Porque o mercenário, ele não está nem aí. Ele foge. Porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Mas para muitas das pessoas que olham para a gente, não podemos ser mercenário, igreja. Temos que ser igreja. Temos que ser ovelha. Olhar para a gente e falar: olha que rebanho. Ah lá, aquilo ali sim é uma ovelha do Senhor, não está perdida. Porque quando olham para a gente e veem que nós estamos no erro, nos tratam como o quê? Como qualquer. Como qualquer coisa. Mas aqui o Senhor diz que o mercenário não tem cuidado. Agora o que ele diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quem são? Somos nós, igreja. Esse rebanho aqui somos nós, porque o primeiro rebanho foi aqueles que se converteram, que aceitaram Cristo. Agora esse rebanho somos nós que estamos ouvindo hoje essa palavra aqui. Nós já estamos junto com esse rebanho. Ele está aqui, ó. Ouvirão. Nós estamos ouvindo hoje. E vamos ouvir amanhã. E vamos ouvir amanhã. Nós somos esse aqui. A palavra de Deus chegou até cada um de nós, porque sabemos que não éramos merecedores, mas o Senhor nos tornou filhos e nos chama como ovelha. Ele fala aqui, ó: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, olha isso, para tornar a tomá-la. Aí ele começa a falar aqui no 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Porque o Senhor, ele já deu a vida dele por cada um de nós. O que o Senhor mostra para cada um? Ele é o bom pastor, ele cuida, ele já tem feito, ele está aqui, ó. O pastor, ele é vigilante, ele tem aquele cuidado e ele sabe tudo o que acontece com o rebanho, ele junta. Ele não deixa nenhum de nós se perder. E quando se perde, nós sabemos que ele vai e busca aquela que se perdeu. Então, igreja, ouça essa palavra. Ele continua falando aqui
no 22. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno, e Jesus passeava no templo de alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, dize-no abertamente. E respondeu Jesus: já vou tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito. E assim vai ser. O irmão falou sobre isso. Só vai acreditar, só vai ouvir essa palavra aquele que quer ser ovelha do Senhor, aquele que quer obedecer, aquele que quer ser guiado, que quer sair da escuridão, que quer sair da cegueira, porque ele diz aqui no 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas as me seguem. A ovelha, quando ele fala aqui que ele vira para eles e fala: vão ouvir só quem tem a minha voz, porque as ovelhas me seguem. Jesus me colocou num ponto. Por quê que o pastor tem tanto cuidado com as ovelhas? Por que a ovelha obediente, ela ouve a voz do pastor? Você olhar, você procurar ver, é incrível. Ele chama, elas vão tudo bonitinha, tudo na ordem, sem bagunça. E aí foi dito que ele tem que tosquear. A ovelha, ela tem que tosquear ela. Por quê, igreja? A lã dela cresce e em tempos quentes, muito quentes, acaba sobreaquecendo. Ou então cresce tanto que acaba sufocando. Se ela não for tosqueada, cuidada pelo bom pastor, ela vai atrair parasitas, bicho, doenças e pode levar à morte. Assim nadamos nós. Quando nós nos desgarramos, não temos o cuidado do Pai, não seguimos o que Ele fala. Quem é a minha ovelha, vai ouvir. Vai ser cuidado, vai ser tosqueado, vai ser alimentado, não vai ter sede, o pelo vai estar bonitinho, não vai ter bicho, não vai ter doença, não vai ter nada. Não vai ter verme. Não vai ter e nem vai morrer sufocado, porque eu sou a vida. É isso aí. Foi o que o Senhor, eu falei assim: meu Deus, a ovelha, eu olhei a ovelha, gente, a bichinha é feia. Olha, uma ficou sem cuidado do pastor, tu não vê nem a cara dela, ela quase morta, tiveram trabalho, estava doente, com bichos, parasitas. Vocês querem ficar assim, ovelhas? Estou fora. Eu quero ficar com meu nome branquinha, bonitinha, sem bicho. Porque o Senhor é limpo, o Senhor não tem bicho, o Senhor é vida, o Senhor não tem parasita, não tem doença. Então, por isso que Ele diz: só quem é ovelha vai ouvir. Então, igreja, a quem querer seguir? O mercenário que vai te largar e vai deixar você perdida, caída lá, ou ainda vai te dar para o lobo, ou vai ficar lá perdido, vagando sem rumo, até a sua lã se encher de bicho, podridão. Ou então o seu próprio pecado sufocar e matar você. Não aqui só, que aqui, né? Mas sim no lago de fogo. Matar, que é a segunda morte. Ou você quer ter vida, porque ele disse aqui, no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida. O que, igreja? 28. E dou-lhes a vida, aleluia, e dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia, aleluia. E mesmo, igreja, que você se perca, assim não precisa abrir não, rapidinho, assim como em Lucas 15, quando ele fala da ovelha perdida, que ele fala aqui, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe o deserto, não deixe no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, ponha sobre seus ombros, cheios de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos
porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Igreja, não importa se você se perdeu, não importa se você pecou, não importa o quanto o teu coração está amargurado, o quanto está difícil. Jesus hoje ele te pega, igreja, como ovelha amada, coloca nos ombros com intimidade, com carinho e diz: venha, venha para o meu reino, venha para a eternidade, porque ele fala aqui, ó: e digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus hoje ele pega cada um de nós, porque muitas das vezes nós nos perdemos pelo pensamento, pelas ações, pelo levantar o mau humor. A gente já levanta, em vez de levantar e glorificar. Não se perca, ovelha. Ele coloca cada um de nós no ombro aqui, ó, e fala: pode vir, vem, não importa. Você se perdeu, eu estou indo. Ele fala: eu torno a dizer, eu estou indo, porque ele diz aqui, ó: eu dou a vida eterna. No João 10:28, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você não vai ficar com a sua mão podre, não. Você não vai ficar sem tosquear, não. Vamos tosquear todo dia esse pecado, igreja. Apaga, corta com a palavra de Deus. Não deixa o pecado crescer, igreja. Não deixa essa lã do pecado te embrulhar, mas sim, ouça a voz do bom pastor, que é Jesus, porque ele diz: meu Pai que me deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos. Oh, aleluia! Não vai arrebatar essa igreja, porque somos ovelhas de Cristo. Não vão nos tirar da presença do Senhor. Estaremos todos juntos no rebanho, porque ele diz aqui: eu dou a eternidade para cada um de vocês, igreja. Glória a Deus. Ele diz: meu Pai que mais deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Aleluia. Deixe-se tosquear por Jesus Cristo. Deixa o bom pastor te segurar pelas orelhas e zum, corta, arranca tudo, igreja. Em nome de Jesus, porque ele é o bom pastor da nossa vida. Ele todo dia, ele está falando aqui: eu torno a dizer, estou indo te buscar, porque você ainda está perdido. Você ainda está perdido. Você ainda está saindo. Você ainda não está seguindo a minha direção. Você ainda está perdido. Então, igreja, deixe Jesus, seu bom pastor. Ouça a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Fica com essa palavra. Agradeço a oportunidade de falar.